12 horas e 30 minutos desta segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2020. Tudo 20 hoje, 2020, 20 de janeiro. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a medicina tradicional chinesa e a acupuntura, que são minhas especialidades clínicas, mas também a medicina tibetana, ayurvédica, medicina indígena, como fizemos um programa na semana passada. E unir tudo isso ao que há de mais moderno nas áreas da medicina, das terapias integradas, da física quântica, da medicina quântica e etc. O Salutes foi criado com essa proposta aqui na AltV em junho de 2009, portanto, o ano passado fizemos 10 anos de transmissão ininterruptas. Agora tem uma nova versão também do programa Salutes, todas as sextas-feiras pela TV Guarulhos, às sextas-feiras às 14 horas e 30 minutos. Para quem não me conhece, está sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Baldan, sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura desde 2000. Na entidade, eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da ABA. Tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, portanto, da Universidade de São Paulo. Também fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas, até para poder dar aulas de acupuntura no Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o IBRAU, e Faculdade Dr. Leão Sampaio. Também tenho pós-graduação em Física Quântica e Biorressonância Aplicada à Saúde e também o curso de extensão universitária em Física Quântica e Medicina Energética, que são promovidos pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência. Também tem um novo módulo agora em fevereiro. Tudo isso porque o programa Salutes é em ressonância com a própria vida. O intestino delgado para a medicina tradicional chinesa está intimamente ligado com o coração. Na verdade, eles são os mesmos elementos, né? O mesmo elemento, o fogo. E o coração, para a medicina tradicional chinesa, é a sede do Shen, a sede do espírito. E o elemento fogo é um dos mais importantes na área da vida, da manifestação dos 5 elementos. Para aí a importância do intestino delgado, né? Intestino delgado ligado ao coração, intestino grosso ligado ao pulmão. A medicina chinesa fala isso há 5.000 anos, da importância do intestino delgado. E agora, recentemente, aí, há uns 2, 3 anos, a medicina convencional, a medicina ocidental tem falado que tudo começa no intestino. Bacana. Sabemos disso há 5.000 anos apenas. Hoje nós vamos falar da continuidade à série de programas que falamos sobre a microbiota intestinal, microbioma intestinal. Tamanha importância desse assunto. Para falar sobre esse assunto, nós temos o prazer de receber um maior especialista aqui no Brasil em microbiota intestinal, que é o Dr. Jean-Marc Durio. Ele é formado na Suíça, especialista em homeopatia, em nutrologia, em naturopatia, foi consultor científico, é especialista em microbiota. Muito boa tarde, Dr. Jean, seja bem-vindo mais uma vez em nossa casa. Boa tarde, João Carlos. Já vem algumas vezes. Já algumas vezes falando sobre mim. O assunto é muito extenso, né, doutor Jean? O assunto ele é extenso, ele é de atualidade. Tem uma quantidade enorme de pacientes que estão com problemas crônicos e que não encontram solução. Eu moro numa pequena cidade do interior, Jarinu. Jarinu, que é uma gracinha de cidade. É uma cidade meio caipira, né? Perto de Campinas, Jundiaí, lá no meio de nada. E um clima maravilhoso. Eu tenho paciente que vem de todas as regiões do Brasil. Então eu falo para os profissionais que eu formo, por favor, me ajudem. Isso não é normal. Não é normal. Gente do Brasil inteiro visita a sua clínica lá em Jarinu. Sim. Que é 100 e tantos quilômetros da capital de São Paulo, é isso? Eu formei bastante profissionais já, no Brasil todo, né? Quantos? Você tem ideia de quantos profissionais já formados? No nosso grupo da microbiota, somos
cerca de 250 profissionais, mas são muito mais que conhecem nossa abordagem, mas formado realmente por mim, são 250, talvez um pouco mais, não lembro exatamente. Para começar o programa de hoje, doutor Jean, porque já falamos lá sobre isso, eu peço para você ter um pouco de paciência e repetir um pouco, porque o programa Saúde sempre tem um público novo, sempre tem pessoas novas, claro, sintonizando pela primeira vez e ainda estão se adequando, se acostumando, tendo as informações mais básicas. Vamos falar um pouco do conceito do microbiota, da microbioma, né, do microbioma do intestino. Quando, assim, falei aqui na abertura do programa de hoje, a importância que os chineses sempre deram aos intestinos. E parece que agora a medicina ocidental está começando a despertar para isso, achando que tudo começa no intestino. Obviamente a gente sabe que todas as doenças autoimunes, principalmente artrite, artrose, todas as ites, sinusite, rinite, etc., começam com uma inflamação intestinal. As macromoléculas começam a invadir a circulação ali, no intestino e começam a criar problemas autoimunes. Quando que a medicina acordou para isso, doutor? Medicina ocidental. Ela acordou pelo desabamento da imunidade dos habitantes das regiões desenvolvidas do mundo. Todas as regiões industrializadas, né? Devido a essa queda importante da imunidade, foi aumentado os estudos fundamentais do domínio público, são os estudos que não geram lucro, que custam, né? O objetivo único desses estudos fundamentais é entender. Então, explodiram esses 30 últimos anos, esses estudos aumentaram também. Do outro lado, estudos sobre probióticos também aumentaram, só que não é a mesma fonte. O comércio, né, de produtos à base de probiótico, da lactobacila, cresceu demais, né? Cresceu muito, né? Cresceu muito. É uma ideia que tem hoje 13 anos, 1917, 113 anos. 113 anos. 113 anos. Agora, por que não é a mesma fonte? Quer dizer, o estudo da microbiota começou há 113 anos atrás, é isso? O braço direito de Metchnikov, do Pasteur, se chamava Ilya Metchnikov. Ilya Metchnikov desenvolveu um trabalho em cima da microbiota. Só que vocês podem imaginar que há 113 anos atrás a vida era diferente. Os alimentos não tinha as químicas nos alimentos. Os agrotóxicos não tinham, né? Transgênicos, nada disso. Não tinha produtos biológicos e não biológicos. Toda era biológica. Né? Mesmo assim, tinha problemas de microbiota. Então, o Ilya Metchnikov desenvolveu descobriu uma bactéria, o Bacillus bulgari. Pode ser interessante, né? Um dia eu tive a curiosidade de estudar um pouco o trabalho de Ilya Metchnikov. Eu fiquei de boca aberta. O conhecimento que esse homem tinha há 113 anos atrás. Então, passou uma pergunta para mim, falou, bom, qual é o avanço até hoje? A gente estamos em cima de uma ideia. Essa ideia, eu falo que é uma ideia porque tem uma ideia e tem os fatos concretos, reais, a realidade. E com experiência, estamos sempre confrontados com a realidade. Quando você está tratando o paciente, você está confrontado com a realidade da patologia do paciente. Então, para mim, estudo científico é muito interessante, reprodutivo do domínio público. São os únicos estudos que me interessam, porque elas são neutras. Elas não são financiadas por indústria. E hoje em dia temos uma quantidade enorme
de estudo. Esses estudos têm que estudar e sintetizar o ensinamento desses estudos. E sempre uma novidade, sempre um novo tipo de informação, uma adaptação, né? Eu desenvolvi um conceito. Para desenvolver um conceito, não é 2 estudos relevantes que você vai começar a botar na prática. Quando você desenvolve um conceito, o conceito ele precisa ser baseado em princípios fundamentais da natureza. Esses estudos fundamentais colocam em evidência uma quantidade enorme de aspectos desses princípios. É um trabalho enorme de construir um conceito sólido, né? É um trabalho muito grande. Então, o Ilya Metchnikov já falava das bactérias proteolíticas existentes no intestino grosso. Ele queria substituir essas bactérias por bactérias úteis, né? Os probióticos podem dar efeitos positivos sobre a saúde de uma pessoa. Mas ela pode dar efeito nenhuma, ou ela pode dar efeitos contrários. O que a gente sabe, Dr. Jean, é que tem muitas bactérias no nosso organismo, inclusive no intestino, e que tem que ter um certo equilíbrio entre a turminha do bem e a turminha do mal ali, né? Se houver algum desequilíbrio, aí a coisa começa a complicar e gerar essas doenças. O segredo maior da modulação da microbiota intestinal é exatamente essa equação de como eu acerto esse ambiente, essa ecologia, não? Não. Como é que é? Não, está tudo errado. Como é que se faz? Está tudo errado. Por isso que eu pensei que eu gostaria de aprofundar algumas coisas, porque é muito importante. O que eu vou falar é de uma lógica. Porque estudantes da primeira semana em microbiologia vão entender perfeitamente o que eu vou falar agora. O problema da microbiota não é bacteriano. Primeiro, seria um atalho que não é nada científico de falar só de bactérias. Você vai consumir bactérias fabricadas em reator de fora, consuma bactéria para melhorar bactérias. Não funciona. Não funciona? A ideia ela é muito limitada, essa ideia é muito limitada. Primeiro, temos aqui bactérias, vírus, fungos, parasitas. Essas 4 famílias de micro-organismos trabalham de mão dada para aproveitar de uma situação que você criou, do ambiente, do meio ambiente, do substrato nutritivo que você criou sem querer, totalmente inconscientemente. Você criou uma situação favorável para desenvolver um perfil que não é o perfil que a sua saúde precisa. Então, um desequilíbrio bacteriano é consequência. Mas é consequência de algo que não vai bem. Isso é algo que não vai bem. Tudo começa no intestino delgado. Por quê? O intestino delgado vai receber o alimento que foi mastigado, ensalivado, que passou no estômago, que foi trabalhado. Enquanto o estômago que vai se esvaziar, pouco a pouco, em função do pH do alimento, vai se esvaziar, vai entrar no duodeno, a primeira parte do intestino. E lá ele vai receber, o bolo alimentar vai receber a bile, para alcalinizar esse bolo alimentar muito ácido, né, que o delgado funciona com um pH neutro. Né? E tem um pâncreas que vai secretar muitas enzimas digestivas. O pâncreas que cria tudo. Que cria tudo. Tem muitos tipos de enzimas para transformar. Essas enzimas digestivas são tesouras. Nossa alimentação são moléculas. Os tesouros vão ter que individualizar cada molécula. Eu quero agradecer aqui a Lúcia Roseto, que está assistindo a gente. Boa tarde, a Fabi Kiss, tem a Ana Diniz, o Paulo Sérgio Florenzano, a Lenice, a Alessandra Rodrigues, Maria Aparecida,
Tem muita gente assistindo o nosso programa, nós estamos aqui à disposição para que as pessoas encaminhem dúvidas, perguntas e sugestões. Mas, de qualquer maneira, esse desequilíbrio é ocasionado, tudo bem, tem a acidez da boca, a acidez do estômago, depois a alcalinização pelas enzimas pancreáticas e digestivas da bile e da vesícula biliar, que fazem essa equação para que o intestino delgado comece essa grande inteligência de assimilar os alimentos. Depois, sim, vai para o intestino grosso, que não para se fazer o descarte. Então, se isso está errado, do desequilíbrio, aonde é que está o X da questão? O X da questão é a má absorção. Tudo começa com uma má absorção. Do intestino delgado. No intestino delgado. Essa má absorção do intestino delgado, ela começa pela má absorção dos açúcares simples. Essa má absorção dos açúcares simples, ela vai permitir disponibilizar para a microbiologia que a gente tem no trato digestivo, alimentos que ela não deveria encontrar. Se a gente tem uma boa absorção completa dos alimentos que a gente ingere, as bactérias vão também ser nutridas. Elas vão ser nutridas de elementos que para nós são detritos. Para elas é o alimento que precisa para fazer a manutenção desse perfil de microbiologia saudável. Quer dizer, eu posso deduzir pelo que o senhor está falando que se o pâncreas está funcionando bem, secretando direito, o baço e pâncreas para a medicina chinesa é um órgão só, mas enfim, o pâncreas, e a vesícula biliar também, esse equilíbrio bacteriológico, ele funciona naturalmente, eu não preciso ministrar probióticos nem prebióticos, é isso que o senhor está falando? Mais ou menos. Porque quando você tem uma disbiose, a palavra disbiose quer dizer nada. O que é disbiose? Vou te falar o que é disbiose. Se você sai do psicólogo, é que o psicólogo diagnosticou você. Ele fala, meu amigo, você tem uma perturbação psicoemocional. É a mesma coisa. Uma disbiose é uma perturbação permanente do equilíbrio da nossa microbiologia. Só que você não sabe o que é. Porque está acontecendo o quê? E por que está perturbado? Nada. A gente não sabe. A gente já ingere lactobacilo probiótico, né, etc., em quantidade enorme. Gente, a microbiota, ela começa na boca. A boca é um espaço que precisa ser limpa. Estômago, uma mucosa limpa. Delgado é uma mucosa limpa. No delgado, a gente precisa de pouca bactéria. Então, onde que eles viriam essas bactérias? E ela pode vir pelo intestino grosso e subir para o intestino delgado, não é, doutor? Bom, aí se tem problema lá mais para baixo, não vou falar, mas... Isso é natural também. Aí isso é patológico mesmo, é relativamente grave também, né? Mas o delgado é uma zona de transformação enzimática, síntese de vitamina, de absorção. Não é uma zona de fermentação. Precisa de pouca bactéria. O intestino delgado funciona bem com uma quantidade, uma concentração de bactérias de 10 elevado a 4 bactérias por ml. Acima de 10 elevado a 5 bactérias por ml, no mundo todo, quando você começar a diagnosticar as coisas, você tem direito de diagnosticar SIBO, Small Intestine Bacterial Overgrowth, é uma abreviação em inglês que quer dizer isso. É crescimento anormal de bactérias no intestino delgado. Por quê? Não absorve. E não absorve por quê? É aí que eu trabalho. Hoje em dia, muitas pessoas estão com problema digestivo por não conseguir fazer uma refeição no calma, né? Mastigando e salivando. E o produto industrializado e etc. Além disso, além de tudo isso. Né? Mas quando você está calmo para fazer uma refeição, você está numa situação, seu sistema nervoso autônomo está numa situação de hiperparasimpaticotonia. Quer dizer que é o parasimpático que está no comando. O que é simpático e parasimpático? É simples. O parasimpático é o freio. É o relaxamento, é a parada. É o acelerador. Exatamente. Você não vai usar os dois juntos. Não,
Eu trabalho no centro da cidade, quando eu vou sair para almoçar lá na 7 de abril, as pessoas comendo, olhando o celular, falando, nem olha para o prato. Eu fico olhando aqui e falo, não é possível isso. Quando você continua com o estresse, esse tipo de postura, você não está relaxado, você diminui de uma maneira espantosa a sua capacidade de secretar enzimas digestivas. Olhem só o que nós estamos falando aqui em primeira mão aqui nos Salutes. Você comendo relaxadamente vai fazer com que os seus processos digestivos funcionam bem. Marco Aurélio Correia Basso, abraços desde Portugal. Meu amigo, um beijão e muito bom esse tema e a explicação simplista e objetiva do nobre colega. Desde Portugal, Marco Aurélio Correia Basso, o cumprimentando também. Obrigado, Marco Aurélio. Obrigado. Então, quer dizer, só o fato de você estar relaxado, concentrado na comida, isso é uma coisa muito importante. Já muito se fala isso, né, que não devia se deixar. Já fiz vários trabalhos e matérias em que as mães colocam a criança de frente à TV para comer, para não dar trabalho, né? Isso é muito comum, inclusive. É péssimo, né? Porque você não foca nem na atividade da alimentação, né? Porque não é só relaxar, é você se concentrar na atividade da nutrição, não é isso, doutor? Então, hoje é muito, muito comum. Então, a gente tem uma diminuição importante da capacidade de sintetizar enzima digestiva. O alimento também não é preparado como não tem mais preparação que passava por uma transformação enzimática. Tem muito pouco hoje em dia esse tipo de alimento. Um exemplo, o pão que era feito a partir de uma fermentação natural. O que é uma fermentação natural? Uma fermentação a partir de bactérias que gera uma predigestão, uma transformação enzimática de todos os elementos do trigo. Hoje em dia faz décadas que não temos mais pão. E o trigo é transgênico, além de tudo. A gente conservou essa palavra, mas o pão de verdade, que nutria a imunidade durante milenar, não tem mais. Não temos mais. Por causa do quê? Por causa dos fermentos? O que é do processo de fabricação? Não, aí vem eu acho que a década de 60 foi abandonada de uma maneira maciça a utilização da fermentação natural, né, em favor de leveduras químicas, porque quando você utiliza a fermentação natural, o padeiro tinha que levar às 3 da manhã. Em certos dias o pão levava facilmente, em outros momentos, outros dias... Tem que esperar fermentar, né? Demorava. Né? Então, não era confortável trabalhar assim. Hoje em dia, tudo a química controla nossa vida. Né? Você pode criar padrão, tempo, está tudo... Então, agora, eu retorno à mesma questão, doutor Jean. Quer dizer, se eu estiver calmo, concentrado no fato, na atividade da alimentação, fazendo uma mastigação adequada, eu consigo modular o equilíbrio bacteriológico no intestino delgado só por isso? Então, é muito importante de manter mastigação e salivação. Mas todos nós temos uma capacidade digestiva que é diferente de um ser humano para outro. Uma pessoa jovem, esportista, saudável, que tem uma assimilação 100%, é capaz de assimilar até 200 gramas de carboidrato por refeição. 200 gramas? 200, é muito? Não, mas não é muito. Por refeição. É pouco. Por refeição. Uma pessoa hoje de 50 anos já diminuiu a sua capacidade de assimilação de 70% a 75%, e vai assimilar 50 a 60 gramas por refeição. Que é muito pouco. Carboidrato, isso é o quê? 2 batatas cozidas? Mas pode desabar muito mais. A gente pode perder até 75%, mais que isso. Você pode perder 80%. Tem gente que consegue assimilar 25 gramas de carboidrato por refeição. Isso é o quê? 2 batatas? Uma banana? Depende. 25 gramas? Não, a banana já passou. Passou, né? Uma banana passou disso. Talvez 30 gramas de banana, sei lá, é pouco. O problema é o seguinte, com a idade, diminui. Nossa capacidade digestiva diminui, isso é normal.
poucas pessoas têm um contato com o próprio corpo e observam que tu começa a ter gás, ter cansaço depois de uma refeição. Tem vários problemas que acontecem. A imunidade está baixa, tem muita fermentação, tem diarreia, tem prisão de ventre, tudo isso. Mas tantas pessoas têm isso, né? Mas o que muda na alimentação? Quase nada. Às vezes eu vejo em restaurantes, tem gente da minha idade que vem com um pratão assim. Eu falei, meu Deus. Como é que pode, né? Ele não vai digerir isso. Não vai mesmo. Por isso que fica aquele barrigão desse tamanho. Então, quando você tem uma capacidade de assimilação que é isso, e você consome seu prato vai te dar essa quantidade, então sua capacidade de assimilação é isso, aonde que vai esses alimentos que vão? Esses alimentos não assimilados. Bactérias. Uma das coisas... Essas bactérias, sobre essa parte é muito importante, essas bactérias vão ser nutridas. Isso modifica o perfil da microbiota. E aumenta já no crescimento anormal de bactérias. Inflama a mucosa e diminui mais ainda a absorção, que rapidamente vai se estender aos minerais, e principalmente o cálcio. Todos esses alimentos não absorvidos vão começar a se acumular lá no final do delgado e no início do cólon seco. Essa vai dar uma fermentação de primeiro. Normalmente pode dar diarreia, porque isso, muita fermentação aqui, dá muita fermentação, pode dar cãibra, doses abdominais. Se você mede um gás expirado dessas pessoas, ela vai apresentar uma quantidade importante de H2, que é hidrogênio em português, hidrogênio. Essa é típica da fermentação do delgado, do século, por uma pessoa que não absorve bem o delgado. É aquele cheiro meio de amônia, de amoníaco, uma coisa assim, não? O hidrogênio Esse não é outra tem cheiro, coisa, né? não tem cheiro, não tem cheiro. Mas isso não para aí, vai aumentar. E você vai começar a nutrir outras bactérias do cólon. Elas são muitas mais numerosas, elas são anaeróbicas, ela não aguenta oxigênio. Então, são bactérias que são mais patógenas, que vão começar a consumir micronutrientes como triptofano, como ômega 3, vitamina B12. Essa intoxica muito. É engraçado que isso que eu estou dizendo, já ouvi falar também de outros colegas, que quando você às vezes toma vitaminas, você está inclusive favorecendo o crescimento desses agentes patógenos, porque você está dando ômega 3, B12, etc. É fato isso? Bom, no início do tratamento eu não trabalho com suplemento, proteínas, minerais, vitaminas, porque se a pessoa não assimila, não adianta, né? Não adianta. São produtos, a maioria das vezes são caros, e vai tudo embora. A primeira coisa é de recuperar uma absorção, uma melhor absorção. O que eu estou apresentando, na verdade, não é uma nova maneira de mexer com as bactérias do intestino. É um trabalho que, quando você começar a procurar a causa da má absorção delgada, a causa de tudo que acontece no cólon, acontece porque lá em cima não está funcionando bem. Uma desbiose pode começar na boca. No estômago é muito frequente, no estômago. Por falta de ácido clorídrico, principalmente? Claro. Com diminuição importante do ácido clorídrico. O bolo alimentar vai permanecer mais que 3 horas no estômago. E aí vai fermentar. Essa fermentação ela é ácida. A pessoa vai começar a fabricar um tipo de vinagre, que é o acetato de metilo. Eu achava durante muito tempo que o acetato de metilo era um ácido forte, porque ele não é tamponada lá no duodeno. Tamponada é um ácido que não é corrigida pela bile. A bile ela elimina essa acidez do bolo alimentar. O pâncreas também secreta bicarbonato para alcalinizar o bolo alimentar. Só que o acetato de metilo não é tamponado. Não é tamponado.
Eu achava que era um ácido forte. Eu não sou bom em químico. E um dia eu convidei um amigo, aliás, ele era paciente. Eu vi que ele é um excelente químico metabólico, né? A química metabólica, conheci isso muito bem. Eu convidei ele num curso. Falei, você vai falar desse assunto com as palavras de um verdadeiro químico que eu não sou, né? E explica o que acontece com essa fermentação anormal. São as acetobactérias que fabricam essa fermentação. Elas têm tempo. O bolo alimentar permanece mais que 3 horas no estômago. Ela tem tempo de fazer o bolo alimentar fermentar e fabrica vinagre. Essa pessoa, esse professor de química, explicou para mim, já, esse é um ácido fraco. Só que ele é muito difícil de pular. Mas é um ácido fraco. Aí que começou a ficar mais claro para mim. Essa acidez, ela pode também ser muito confundida com uma hipercloridria. Por isso que tem tantas pessoas que tomam omeprazol, pantoprazol, etc. Que é uma porcaria, que é um lixo. Que na verdade o problema não está sendo bem entendido. A gente precisa diagnosticar o que acontece, os fenômenos que estão acontecendo dentro do trato digestivo. E fazer uma apanhada desse sintoma. Eu chamo isso de entender a dinâmica patológica no trato digestivo, no ecossistema digestivo. Não sabemos lidar com o ecossistema. É só de olhar a natureza nesse planeta Terra para ver o que fizemos com nossos ecossistemas. Não sabemos lidar com ecossistemas. Então, quando você está tomando probiótico, você está fazendo o quê? Você está tentando melhorar bactéria com bactéria que vem de fora, você está colocando uma quantidade enorme de bactérias no dergado, você está criando uma situação anormal. Jogando gasolina no fogo? Isso pode ajudar o paciente, porque essas bactérias, mesmo fabricadas fora, que tem nada a ver com as nossas, mas elas vão gerar um meio levemente ácido e antioxidante. Essa é favorável a nossas boas bactérias. Mas você vai criar um SIBO sistematicamente. E tem uma coisa que a gente não sabe o que estamos fazendo. Se você tem uma microbiota boa, eu tenho uma microbiota boa, tem 10 pessoas aqui na sala que têm uma microbiota boa, 75% de suas bactérias são diferentes das minhas. Não existe padrão. Não existe receita pronta. Não excelente essa colocação. Não existe receita pronta. O que eu estou falando não é opinião, é estudos científicos do domínio público que são totalmente desvinculados de qualquer aspecto comercial. Antes da gente colocar os nossos GCs aí nessa primeira meia hora do nosso programa, então vou resumir aqui, pelo que o Dr. Jean falou, dos principais problemas para se diagnosticar então uma desbiose intestinal. São gases, né, excesso de gases intestinais e também estomacais, cansaço após a alimentação e uma digestão lenta, pelo menos 3 horas com alimento no estômago. É isso mesmo? Bom, para diagnosticar, eu tenho... Não, mas em geral para o público leigo. Sim. Eu preciso de 3 tipos de informações. A primeira, o estilo de vida. Estressado, come coisa errada, faz misturas que são muito negativas, né, que são difíceis de digerir, por exemplo. Né? Estilo de vida. O quadro clínico do paciente. O que é o quadro clínico? Tem colesterol, tem obesidade, tem diabetes, tem pressão alta, tudo o histórico do paciente. Não, mas sintomas básicos seria isso, né? Gases intestinais, digestão difícil. Estilo de vida, quadro clínico, precisamos diagnosticar a microbiota. E tem tudo um questionário bem preciso sobre a microbiota, e para diagnosticar a microbiota eu analiso os gases expirados. Né? Vamos fazer nossos GCs, Xerec, por gentileza. Os cursos, os primeiros, pode colocar na sua ordem, Xerec. Esse WhatsApp para marcar consulta comigo, falar comigo, pedir conselhos, consultas, enfim, é o 977192266, 977192266, o código de operadora 11 de São Paulo capital, WhatsApp.
As mídias sociais, @jcbaldam.acupuntura. Este Salutes, mais os 10 anos aqui na UTV, 1 ano e pouquinho na TV Guarulhos, estão disponíveis em 2 canais do YouTube. O canal João Carlos Baldan, que é meu nome, e o canal Além de Agulhas. Esses 2 canais aí do YouTube tem todos os Salutes, só com as feras aí da área da medicina integrativa, da medicina quântica, das novidades e das medicinas ancestrais também. Qual outro, Xereca? A loja virtual. Na loja jcbaldam.com.br tem todos os equipamentos da Nova Ciência, tem o ozonizador de alimentos, tem a zeólita, que a gente faz detox de metais tóxicos, tem o ozonizador de água e de alimentos, Potentizer, o NeuroSpa, o Hidrovitalis, todos os equipamentos aí, da geradora de prata coloidal, todos esses equipamentos que nós utilizamos na nossa prática clínica estão disponíveis ali na loja virtual, que atende os médicos, terapeutas e o consumidor final também, né? Que tem o Hidrovitalis, tem os geradores de prata na própria casa, o ozonizador de alimentos é fantástico. Recentemente nós fizemos um teste ali com frutas e verduras e legumes com metais tóxicos comprado no comércio e ozonizamos isso por 15 minutos e vimos o resultado disso. A grande maioria dos metais tóxicos sai do alimento e vai para a água, por conta da ozonização. Que mais, Xerec? O site, que precisa ser modificado, www.jcbaldam.com.br. Estou prometendo modificar esse site, falta tempo. Mas aí está o site, inclusive com o endereço da nossa clínica, lá na 7 de abril, um prédio histórico, tombado, que eu adoro. Tem até o elevador com porta chanfrada, sabe aquelas... Tem o ascensorista ali de gravatinha, parece que você está nos anos 40. O presidente da TV Guarulhos foi lá para fazer uma consulta, ele falou, entrou na sala e falou, estou me sentindo na França entrando no consultório do Dr. Freud. Eu falei, é isso mesmo, é bem isso. O que mais, Xerec? Os cursos da Nova Ciência, no próximo dia 15 e 16 de fevereiro de 2020, no Hotel Pestana, em São Paulo, vai ter mais um módulo que, por sinal, é ecossistema gastrointestinal e a nossa saúde. Quais são as terapias quânticas e suplementos para se modular as desbioses intestinais. Será dia 24 e 25 de fevereiro de 2020 no Hotel Pestana. As informações para quem quiser fazer este módulo é o 956875835 e o 39049832, falar com a Gracinha da Lauren. O Dr. Jean também está preparando vários cursos, daqui a pouco, oportunamente, nós vamos falar desses cursos também. Então, Dr. Jean, o primeiro passo, então, é modular a alcalinidade de estômago e intestino delgado. O senhor falaria isso ou não? Não. Não? O que você falaria, então? Qual que é o primeiro passo? Não. Tem que entender o que está acontecendo dentro do trato digestivo. Você pode estar em uma estase gástrica porque você tem uma hipomotilidade. Uma hipocloridria. Isso. Pouco ácido clorídrico no estômago. Aliás, no estômago não tem só ácido clorídrico. São sucos gástricos que são muito importantes, né? A gente só fala do ácido clorídrico, né? Que é o mais famoso, né? Da turminha. É assim. Mas quando você começa a analisar o que está acontecendo, o análise dos gases que eu estou fazendo, estou utilizando uma análise de 4 gases, eu poderia acrescentar. Mas os 4 gases são muito relevantes do que está acontecendo no estômago, boca-estômago, delgado, seco e cólon. Quer dizer, de acordo com a natureza do gás, dá para saber aonde é que está tendo desequilíbrio de acordo com a faixa digestiva. Então, quando a gente tem um perfil de gás, mas tem também essa avaliação da microbiota é completa, né? Tem que ter um conhecimento, por isso os cursos tem que ter um conhecimento da fisiopatologia, da microbiologia, mas também na área da gastroenterologia. Porque quando você tem um hipotiroidismo, isso gera hipomotilidade digestiva. Hipomotilidade. Hipotiroidismo. Diabetes gera hipomotilidade. Certos medicamentos, psicotrópicos, a maioria, gera hipomotilidade também. Do intestino ou do estômago? Digestivo, geral. Geral. Né? Agora, uma estase gástrica por via reflexo vai gerar também uma prisão de ventre importante.
quando você tem uma má absorção já antiga, é muito evoluída, você vai encher o cólon de um gás que é um metano. Esse metano vai... Qual é a característica do metano? Desculpe. É um gás. Sim, mas ele caracteriza... Ele caracteriza que muitos alimentos não assimilados no delgado estão chegando no colo. No colo. Normalmente, no início, uma disbiose mais nova, as bactérias vão transformar e consumir lá no seco, né? Mas pode chegar tantos alimentos que não dá conta, né? E esses alimentos penetram no colo. Aí que vai piorar, tudo vai piorar. E o nível de assimilação da pessoa vai abaixar mais ainda, mas isso intoxica muito. Então você tem o cólon cheio de metano, você vai estar com uma imunodepressão, uma intoxicação importante, né? Uma assimilação muito baixa, ser muito desnutrido. E o próprio gás, ele vai tirar a tonicidade, ele vai diminuir o peristaltismo, a tonicidade da musculatura lisa do colo. As nutricionistas são desesperadas frente a esse tipo de paciente, porque não entende isso, não diagnostica isso. Mas se você tem paciente, você fez tudo que você puder. Você passou fibra, corrigir a alimentação, passou mastiga, faz exercício físico, beba água, nada vai para frente. A Margarida Maria fala, a verdade é que a mastigação é primordial. Tá bom, Margarida, a gente sabe disso, mas já libera enzimas para assimilar. Uma assimilação sublingual, eu não entendi a sua pergunta, Margarida. A cloridia deve ser combatida. Ruth Fellit fala que tem, como sempre está aprendendo muito, Curse Wolf, pelo escapamento que dá para saber o problema. Parabéns, Baldanese, adoro esse médico mineirinho, porque você, viu? Mineirinho, né? Mineirinho. Dr. Jean Mestre, da Biologia, Ricardo Tuman. Aliás, fizemos o curso junto, né, Ricardo? Dr. Jean Mestre é o mestre da Biologia Intestinal, tem uma visão amplificada deste assunto. Sou muito grato pelos ensinamentos dele. Grato, Baldan, foi através do seu programa que acessei ele. Aliás, fizemos o curso junto, né, doutor? Fizemos. Lembro o Ricardo. O Ricardo fez junto comigo também. Dele, aliás, eu preciso refazer, viu, doutor Jean? Preciso refazer o vosso curso. Preciso. Então, o metano significa que é uma baixa assimilação do intestino delgado, então essas macronutrientes vão para o intestino grosso sem a devida digestão e tem esse gás metano. Olha, eu sei que a maioria dos ouvintes são leigos, mas é muito importante de ter um mínimo de entendimento, né? Eu desenvolvi esse conceito porque eu sou curioso. Eu imagino que todo mundo fala mesmo. O que o metano tem a ver com o microbiota? Tudo, né? É o seguinte, a gente sabe exatamente quem produz, qual tipo de bactérias que faz fermentar o bolo alimentar e vai produzir qual tipo de gás. Mais que você tem gás, que expira gás, mais você tem bactérias. Mais você tem fermentação. As bactérias vão fazer fermentar o bolo alimentar de maneira demasiada, né? E aonde que acontece? Quando isso acontece no cólon, são bactérias muito diferentes que no estômago, né? No cólon, essas bactérias vão gerar metano. No delgado seco, essas bactérias vão gerar hidrogênio. No estômago, elas vão gerar acetato de metil. Mas tem outros gases, principalmente no cólon. Esse gás eu gostaria de falar um pouquinho, porque eu falei para você que eu descobri uma coisa muito importante nos autistas. Então, no autista, a gente encontra uma quantidade impressionante de sulfato de hidrogênio. Quando num adulto, eu encontro 0,9 ppm, 1 ppm, 1,5 ppm. No máximo. Que é pouco, 1,5 ppm. A pessoa já está perdendo massa magra, ela é imunodeprimida, ela não digere a carne, ela mesma já a carne, só
um pouco de frango, um pouco de coisa, um pouco de peixe, não digera. Não digera. Carne vermelha de jeito nenhum, não passa. Tem pouco acetil. Quando tem sulfeto de hidrogênio. Sulfato de hidrogênio. Sulfeto de hidrogênio. Está ligado ao sulfato, mas se chama sulfeto. Tá. Então, essas bactérias proteolíticas, que não te deixa assimilar, que elimina só, que consome a proteína também, essas bactérias são muito debilitantes, mas ela gera um gás. Esse gás, produzido em quantidade, é capaz de atingir o cérebro através da barreira meningeal. Isso me interessa. Eu tenho pacientes que têm síndrome autístico. Esses pacientes apresentam uma quantidade enorme de todos os gases, muitas vezes, mas de um jeito, você fala, como que é possível? Não é só um pouco mais que a maioria dos pacientes. Muito mais. É muito mais. Eu já teve um autista, em vez de 1,5 ppm, chegou a 80 ppm. Nossa. E ele vai, atravessa a barreira hematoencefálica. Exatamente. E vai atingir o cérebro. Estudos americanos mostram isso. Não conhece meu trabalho. Mas eu falo desse gás no colo e falo o efeito sobre o cérebro. O metano, ele assinala uma quantidade enorme de bactérias no cólon também. Essas bactérias metanógenas, que fabricam metano, são bactérias extremamente negativas pelo sistema nervoso. Ela produz secreção que são muito nocivas pelo sistema nervoso. Autista é muito frequente, tá? O cólon dele está cheio de metano, tem o H2S em quantidade importante. Muitas vezes, ou está com diarreia, muitas vezes o intestino é muito preso. Como o intestino é preso, o cólon não se esvazia. O delgado também não. Isso gera acetato de metilo no estômago. O estômago não consegue se esvaziar porque no delgado também não esvazia. Gera situações que são impressionantes. Eu pergunto, normalmente, nos meus alunos, que são todos médicos, né, que receitam o dia inteiro, nutricionista, que receitam o dia inteiro probiótico. Qual probiótico você escolhe como você... Só vai piorar se você diagnostica tal situação. Só vai piorar, né? Exatamente. Como você realmente quer modular uma microbiota, você não pode dissociar um problema microbiológico de um problema funcional ou lesional do trato gastrointestinal. Você não pode dissociar essas coisas ou ignorar os seus problemas gastroenterológicos. A Margarida Maria ela perguntou a assimilação sublingual de vitaminas e minerais. O doutor já respondeu que não se deve fazer reposição mineral e de micronutrientes. Juliette Nagelli fala, fiz implantes dentários recentemente, só consigo comer comida batida no liquidificador. Tenho apresentado sintomas estranhos como câimbras musculares, choquinhos na cabeça. Pode ser falta de mastigação? Entre outro, tem que muito analisar. É difícil de avaliar. Os fibromiálgicos, pergunta o Irineu Xavier, tem muito metano no cólon? Fibromialgia? Muitas vezes é importante disbiose. É mais importante disbiose. E aí pelo exame de gás, dá para ver tudo isso. E nesse caso do autismo... Desculpa, né? A primeira pessoa que fez uma pergunta aqui, ela falou de vitamina por via sublingual. Por via sublingual não passa pelo trato digestivo. Não passa, vai direto. Pode ajudar. Mas você pode também ir no ortomolecular, que vai te fazer um soro e aplicar na veia. Você vai ter que ir lá uma vez por mês, porque você precisa assimilar os alimentos. Porque não combate a causa, né? Você faz uma atividade de emergência. Tudo que é reposição é uma moleta, é paliativa. Você não regula a partir de uma reposição. Você tem que assimilar. Isso é uma prática cotidiana no consultório. Chego lá, as pessoas querem, eu quero vitamina, eu quero nutrientes, eu quero modulação hormonal.
por frequência, etc. Fala, olha, se você estiver intoxicado de metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, tudo isso, não adianta porque você não vai assimilar nada. Pelo contrário, você vai alimentar os bichinhos que não devem alimentar, não é isso, doutor Jean? Exatamente. Vai dar comidinha para o inimigo, né? Exatamente. É um dinheiro mal gasto, porque você não vai assimilar. E quando você está comendo já um monte de vitaminas, minerais e não sei o que, toma espaço num tratamento. Eu não gosto de receitar um monte de coisa. Né? Vamos falar um pouco mais desse caso do autista aí, do 80 ppm, seu paciente, doutor Jean. Diante dessa gravidade dessa situação, qual o primeiro passo aí? Quer dizer, avaliou, tem lá o sulfeto de hidrogênio. De hidrogênio. 80 ppm, quando o máximo deveria ser 1,5 ppm, não é isso? O máximo deve ser zero. Zero. Todos esses gases são anormais. Anômalos. Em nenhum lugar no organismo se fabrica esse tipo de gás. Bom, que seja, 80 ppm. O que você faz num caso desse? O que você fez? Então, além do tratamento convencional, a pessoa já está fazendo uma coisa ou uma outra, né, para tentar recuperar esse quadro autístico, né? Eu divido o trabalho por fase. Quando você tem muito metano e sulfeto de hidrogênio, é tão debilitante que eu preciso eliminar isso. Já corrigi na alimentação, já dando uma orientação nutricional que é simples, na verdade. O que é a boa alimentação? Para mim, não me interessa o alimento. Eu sei que tem muitos alimentos maravilhosos para a saúde. O meu problema é que eu quero saber se meu paciente assimila esse alimento tão maravilhoso. Abacate é bom ou é ruim? Mas é um alimento fantástico. Mas tem muitos pacientes que não assimilam o abacate. Por quê? A capacidade de assimilação dele está tão baixa e o abacate contém tipo de açúcares que se chama FODMAPs, que é uma abreviação de tipo de açúcares que são em pequena quantidade nos alimentos, mas quando não assimiladas, são altamente fermentescíveis. Você tem uma capacidade de assimilação muito baixa. Você quer consumir abacate e te dá gás? O problema não é do abacate, o abacate. Seu sistema digestivo, sua capacidade de assimilação é totalmente insuficiente. E quando você não tira esse alimento, você continua nutrindo bactéria. E se você continua nutrindo bactéria, você continua inflamando sua mucosa, inflamando seu organismo inteiro, intoxicando e abaixa a imunidade. Quer dizer, tem que individualizar o tratamento, como sempre falamos aqui. Sempre falamos em individualizar o tratamento. Por isso, uma das nossas críticas, de uma maneira geral, em relação à medicina ocidental, como ela foi desenvolvida na chamada medicina baseada em evidência, né? Cria-se protocolos, porque na verdade protocolo serve mais, segundo entendemos, mais para satisfazer uma insegurança médica ou terapêutica do que outra coisa, né? Mas, João Carlos, como você vai individualizar uma alimentação? No paladar, não dá. Você pode utilizar essa dieta do tipo sanguíneo, é muito limitado. Quando você individualiza em função da capacidade do paciente a assimilar, você faz uma coisa mais lógica que existe, que não assimilando. Se você consome um alimento maravilhoso, que você paga bem caro, mas você não assimila, você continua nutrindo bactérias. Então, a primeira coisa, se você quer individualizar a alimentação, você tem que diagnosticar uma disbiose, um nível de assimilação. E a pessoa vai consumir no início até, pode ser no resto da vida, na verdade, mas ela vai se limitar no início a consumir os alimentos que ela consegue assimilar. Então você faz isso, você trata a disbiose, essa capacidade de assimilação vai aumentar. O Geniclei Durans faz uma pergunta interessante. Boa tarde, Baldão tem dificuldade em ganhar massa magra, então a melhor maneira seria consumir uma alimentação rica em nutrientes, vitamina e mineral? Seria melhor do que suplementar? É a pergunta dele.
Eu quero lembrar também que no nosso consultório a gente tem o ProSim, que dá um equipamento bastante interessante, que faz levantamento sobre alergias alimentares. E tem grupos de alimentos, tem frutas, legumes e uma série de coisas. E a gente, por biorressonância, vê o que está incomodando mais aquele organismo no sentido de quando a curva demora para cair. O fato do ProSim é que ele tem que ser inserido e cair logo. Se você usa, ele não cai, ele tem uma resistência àquilo, como se fosse a insulina, por exemplo, uma resistência insulínica, a curva sobe e tem resistência a cair. Antes de você responder essa questão, o Xerec, coloca pra gente o flyer dos cursos, porque daqui a pouco está acabando o nosso programa. Jean, passa rápido demais aqui o nosso programa. Aqui está o flyer, então, do planejamento de 2020, cursos de aprofundamento aqui em São Paulo. Vai ter uma imersão no mês de março, 5, 6, 7 e 8, uma imersão prática na modulação da microbiota, extensivo para alunos que já fizeram os módulos anteriores. Só dia 5. Esse é dia 5? Ah, é só dia 5? O resto está aberto para todo mundo. Uhum. E aí o novo paradigma na modulação da microbiota, sobrepeso e obesidade, relação microbiota e obesidade, módulo 1, 28 e 29 de março, 9 e 10 de maio, 8 e 9 de agosto, 3 e 4 de outubro. As informações podem falar com a Bernadette pelos WhatsApp 97526-5282. 97526-5282. É isso mesmo? Tem alguma informação a mais sobre esses módulos, Jean? Isso mesmo. Temos um curso, o mês de março, no início, acho que vai ser dia 6, que é extremamente importante. Eu vou falar desse curso junto com uma conversa que nós tivemos numa entrevista que nós fizemos junto. Você queria que eu falasse... Eu te provoco bastante, né? Ele sai pela tangente, ele não responde, mas eu pego no pé, eu jogo a rede. A maioria das pessoas tem um cérebro que funciona sob um modo binário. Então, você perguntou para mim, você contra ou em favor dos probióticos? Ele não dormiu a semana toda. Eu não sou contra, mas eu não uso. Por quê? Eu faço totalmente outra coisa. Cada vez que eu vou marcar um assunto, ele fala assim, eu não quero falar sobre probióticos, hein? Não adianta, porque eu pergunto mesmo, ele fala isso, ele continua falando e eu continuo perguntando, e a gente fica nessa discussão, porque eu pergunto. Mas a gente estava falando do cérebro binário. Então, se você quer saber se eu sou contra ou em favor dos probióticos, eu falei, não. Nenhum nem outro, bem pelo contrário, João Carlos. Quer dizer, pode ser útil, você não usa, mas pode ser útil para algumas pessoas. Né, é o seguinte, eu não sou radical. Se eu sou em favor, então o que eu estou fazendo aqui? E se eu sou contra, eu sou muito radical. Quando a gente está em favor ou contra, você está, sem querer, sendo radical. É no seu cérebro, ele é capaz de ter outras graduações de posição em função. Para mim, eu sei o que tem lá atrás. Eu me sinto mal de criticar, então eu não critico. Não, mas não é a questão da crítica, é favorável ou não, quer dizer, não sou favorável, pode ser útil em alguns casos. Então, é o jogo de cintura, na verdade. Muito interessante, eu estou ministrando um curso de modelo de raciocínio e leis terapêuticas na prática da medicina funcional. É só para profissionais, só. Esse curso é extremamente importante, porque um médico, um nutricionista, não está sendo formado dessa forma para abranger, para entender, para administrar a complexidade. Uhum. O ser humano é complexo, uma patologia é complexa, ela envolve muitas coisas. E você tem que entender como administrar essa complexidade. Se você tem um cérebro binário, já está
Está perdido. Você tem um minuto para responder essa pergunta. Boa tarde, Baldan. Tem dificuldade em ganhar massa magra, então a melhor maneira seria consumir uma alimentação rica em nutrientes, vitamina e minerais. Não seria melhor do que suplementar? Pergunta a Jenny Clay. Seguinte, se você tem falta de massa magra, talvez você tenha SO-H2S no corpo, talvez você tenha uma má absorção já de muito tempo, talvez está faltando enzima pancreática, você tem uma má absorção. Você tem uma má absorção. E a enzima pancreática pode então, ser... se você tem uma má absorção, se você quer engordar, se você aumenta a quantidade de alimento rico, você não vai assimilar. Você tem que assimilar. Como você consegue, de verdade, a fazer emagrecer uma pessoa de uma maneira fisiológica, você automaticamente sabe fazer uma pessoa engordar. Uhum. Engordar não quer dizer analisar gordura, mas você sabe trabalhar só os metabolismos, o anabolismo, ela tem problema de assimilação. Esse problema ele pode começar na boca, ele pode começar no estômago, ele pode estar focado no pâncreas dela, um conjunto de problemas. Eu diagnostico esses casos, cada caso é diferente. Os pacientes que vêm me ver são pacientes que já fizeram de tudo que você pode imaginar. Isso aí nós temos em comum, tudo. O pessoal já fez de tudo, já benzeu, já foi no padre, já fez tudo que era coisa, quer deitar na máquina e quer 5 minutos de resolução. Xereca, acabou o nosso tempo, não? Você não está nem espumando, nem ficando bravo, nem chocando o vidro? Não vai chocar? Não, o Xereca está bonzinho, se deixar o Xereca almoçar. Suas considerações finais, doutor Jean, acabou o nosso tempo. Considerações finais, quer cuidar da sua saúde? Coma com calma, mastigue a saliva, diminua a quantidade, tira a sobremesa, tira os açúcares. E cuide do pouco fígado, carboidrato, um pouco mais de proteína. Cuide do fígado. É isso aí. Eu quero agradecer muito ao Dr. Jean, que veio lá da nossa querida Jarinu. Eu já fui lá na clínica dele, eu já conheci a Jarinu. Eu gosto muito, uma cidadezinha caipira, né? Que os suíços gostam dessas coisas. Lá de Jarinu, e já deixou o telefone para contato. Eu agradeço aí a sua audiência. Gostou do programa? Divulgue, não gostou, fica quieto, não fala nada. Tem gente que fazendo crítica, não perca seu tempo. Né? E gostou, divulga. Se não gostou também, paciência, assistiu outro programa. O Salutes é apresentado toda segunda-feira às 14h30 aqui e às 14h30 na sexta-feira na TV Guarulhos. Na próxima eu vou entrevistar o oncologista Dr. José de Felipe Júnior, o neto Júnior. Eu gosto muito do Dr. José Felipe, bastante polêmico. Nós vamos planejando os programas sobre fosfoetanolamina, tem muita coisa legal para a gente pela frente aí. Então eu agradeço a todos pela audiência. Muito obrigado, doutor Jean. De nada. Até sexta e até segunda, até sexta e até segunda. E vamos juntos para mais um ano com muita saúde e aqui no Saúdes com a gente.